Bem-vindos a mais uma edição da Hora da Verdade, uma parceria Renascença Público, que esta semana conta com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Esta entrevista será conduzida pela Raquel Martins, do Público, e por mim, Sandra Afonso. Começamos pelo trabalho. A queda do governo suspende o acordo de concertação assinado com os parceiros há cerca de 5 meses, nomeadamente o aumento do salário mínimo para mais de 1.000 euros até 2028 e a redução do IRC. Bom dia, obrigado pelo convite, cumprimento a Sandra e a Raquel, é um gosto estar aqui. O acordo tripartido efetivamente está em marcha e foi celebrado com apenas 5 meses de governação, portanto é uma das coisas que me deu mais gosto nesta legislatura, foi conseguir fazer aquele acordo, porque voltou a centrar as coisas no diálogo com os parceiros, que é muito importante e que não tinha acontecido anteriormente, voltou a trazer a CIP para cima da mesa e, sobretudo, pelo conteúdo, porque o conteúdo previu efetivamente um aumento do salário mínimo em 50 euros, o que era muito mais do que 50 estava euros por previsto. ano. 50 euros por mês, salário mínimo, não é? O aumento. Um aumento, sim, o aumento mais 50 euros, portanto passa a ser agora desde janeiro, que é 870 euros, e isso não é pouco significativo porque nós temos cerca de 1 milhão de trabalhadores a ganhar o salário mínimo, portanto é um quinto, entre um quinto e um quarto dos trabalhadores portugueses ganham o salário mínimo, portanto é uma conquista muito relevante. Senhora Ministra, mas esclareça-nos, este acordo que tem por objetivo ultrapassar os 1.000 euros em 2028, 2020, chegar aos 2020. cai por terra agora ou continua em vigor? Não, Como é que fica com a queda do governo? No fundo é isto que as pronto, pessoas... o acordo é um acordo até 2028, portanto o acordo deve ser cumprido e deve ser mantido. O governo, para a parte específica do salário mínimo, o acordo tem que ser completado por um diploma legal que este governo aprovou para o salário mínimo de 2025 e que os governos seguintes terão que aprovar para 2026, 2027, 2028. Mas o acordo é um acordo para 2028, portanto está aí para ser aplicado e eu espero que qualquer que seja o governo que aí venha honre o acordo, tal como nós, este governo, honramos os acordos que estavam em vigor quando chegámos. Gostava de dizer, contudo, que não é só uma questão de salário mínimo. O que nós tentámos fazer neste acordo e conseguimos efetivamente foi uma trajetória diferente, nova também em matéria de salário médio, porque o salário médio em Portugal também é próximo do mínimo e isso é mau para o crescimento económico, para o desenvolvimento de um país do primeiro mundo na Europa. E, portanto, estabelecemos o conjunto de medidas que, nesse acordo, acordadas, portanto, com os parceiros, que também potenciam o aumento do salário médio. É relativamente a algumas dessas medidas que fica um pouco por terra, porque elas exigiram consagração, os acordos exigem implementação, e essa implementação através do Orçamento Geral do Estado, o Governo implementou fielmente, mas a oposição, numa coligação negativa que assistimos aqui várias vezes ao longo desta legislatura entre PS e Chega, chumbaram a medida que, no entender do Governo e dos parceiros sociais, e que constava do acordo, que é chamada norma do leque salarial, portanto, que condicionava os apoios às empresas que aumentassem os salários acima de 4,7, portanto, uma trajetória de aumento global, a que não existisse uma diferença acima de um certo valor entre o salário mínimo e o salário máximo pago
na empresa. E nós abolimos essa norma, revogámos essa norma, que é uma norma dos estatutos de benefícios fiscais. E as oposições chumbaram e repuseram essa norma. E nós voltámos a colocar lá, nós voltámos a aprovar a norma e a recolocar. E essa é uma das matérias que ficou ainda pendente e, portanto, cai com a legislatura. Isso significa que esse objetivo de aumentar o salário médio pode, de certa forma, ficar comprometido, tendo em conta que esse benefício em IRC não teve uma grande adesão no passado, tal como estava desenhado? Pois foi por verificarmos que não tinha uma grande adesão justamente por aquele desenho que mudámos o dito desenho. Portanto, agora julgo que só o futuro pode dizer. Acho que o incentivo às empresas para aumentarem os salários até à mediana, foi que nós tínhamos estabelecido essa obrigação, pode efetivamente não existir. Além disso, isto também tem um efeito negativo que decorre dessa mesma decisão da oposição, que é contaminar o regime dos prémios de produtividade. Esse acordo também pela primeira vez consagrava um regime de prémios de produtividade, desde que ocasionais, que não sujeitava os trabalhadores a IRS e não sujeitava os empregadores a TSU, e também a norma do leque salarial nas mesmas condições que o aumento dos salários. Portanto, nós tirámos a norma a chamada leque salarial, o limite do leque salarial, e, portanto, na verdade, se ele agora foi reposto, e não fomos a tempo, não é, pela quebra da legislatura, de voltar a colocar a questão, colocámos a questão, mas está pendente, conforme disse, também é provável que muito poucos trabalhadores vão beneficiar desses prémios de produtividade com isenção de IRS. E estava prevista para o início de abril uma nova reunião da Concertação Social. Ainda se vai realizar? Naturalmente que se vai realizar. Nós íamos iniciar agora a negociação sobre questões muito estruturais. Por exemplo, a legislação laboral. Iria agora, está a terminar o grupo de trabalho e está a acelerar, no fundo, para apresentar um draft do que seria as propostas do Governo em matéria de legislação laboral. Também em cumprimento do acordo, porque o acordo previa que tratássemos vários tópicos. Um deles era a legislação laboral. E, portanto, iríamos apresentar o draft, aliás, recolhendo propostas de todas as confederações patronais e sindicais e, naturalmente, apresentando também as nossas. Esta reunião já não servirá para isso, naturalmente, assim como também ficam pelo caminho negociações sobre outras matérias que tínhamos em cima da mesa com os parceiros, como aumento dos benefícios fiscais, matéria de segurança e saúde no trabalho, reformulação do regime da formação profissional. Tudo isso estava em cima da mesa, porque o nosso programa, de facto, era há 4 anos, e esse acordo, o acordo tripartido de 1 de outubro de 2024, também era há 4 anos. Portanto, não levaremos já esta matéria, mas ela fica preparada e enfim, se o povo português confiar outra vez os destinos do país a esta AAD, naturalmente que será retomado. Mas vão apresentar o draft aos parceiros sociais? Esse draft da legislação laboral? Não faz sentido apresentar um draft numa reunião que é uma reunião que só pode ser de balanço. Okay. Em todo caso, o balanço é importante, porque fizemos coisas muito relevantes ao longo deste ano com os parceiros sociais em várias matérias. A negociação com os parceiros sociais está muito dinâmica. Há 4 grupos de trabalho sobre matérias diversas. Só para terem uma ideia, nós fizemos, para celebrar o acordo tripartido, nós fizemos mais de 70 reuniões. É um trabalho invisível, mas fizemos. Portanto, espero que não se perca. Mas esse draft vai ficar disponível para o próximo governo que tomar posse? Com certeza, nós aquilo que fazemos fica disponível para os próximos, não pode deixar de ser, é assim que termina o serviço do país, não é? Eu queríamos lhe perguntar, embora o draft ainda não esteja público, quais são, na sua perspectiva, as principais alterações ou as questões mais urgentes em matéria de legislação laboral? Já falou várias vezes da questão do teletrabalho, do trabalho em plataformas. O que é que é preciso mudar nestas questões, na sua perspectiva? Eu, neste momento, ainda estou aqui como ministra e, como ministra, tenho seguido uma linha
que às vezes não é muito popular, eu reconheço, e a Raquel já está a sorrir, que é nunca revelar nada antes de ir à concertação social. E, portanto, eu entendo que, como ministra, neste momento ainda é isso que eu tenho que fazer. Quanto ao mais, as minhas posições são conhecidas, estavam escritas antes de eu ser ministra, e eu voltarei para a minha antiga vida, portanto, as minhas funções estão suspensas enquanto eu estou nesta missão. Com as eleições antecipadas, como é que fica a desagregação da taxa social única? A TSU tinha lançado um estudo, quando é que já há conclusões? Vão deixar conclusões reunidas? Nós não tínhamos lançado o estudo, nós criámos, foi um grupo de trabalho que fará o estudo. Esse grupo de trabalho sobre os temas da sustentabilidade da segurança social, que é um tema absolutamente candente e estrutural do sistema português, tem um mandato de 1 ano. Vai continuar a trabalhar esse grupo? Todos os grupos de trabalho do Ministério têm que continuar a trabalhar, e julgo de todos os ministérios, porque nós temos um princípio de continuidade dos serviços públicos e, portanto, seria um prejuízo para o país que não funcionassem os grupos de trabalho e, portanto, estão a funcionar. Esse grupo de trabalho, especificamente, nós criámos na sequência de opiniões muito contraditórias que surgiram sobre a sustentabilidade do sistema previdencial e sobre a sustentabilidade do sistema no seu todo. Portanto, não apenas o sistema previdencial, porque, como compreendem, para mim não me preocupa apenas uma parcela do sistema, preocupa-me o sistema no seu todo. E, de facto, nós tínhamos, por um lado, o Livro Verde da Segurança Social, que traçou um retrato bastante otimista do sistema previdencial da Segurança Social, mas depois tivemos um relatório do Tribunal de Contas que traçou enfim, uma visão diferente, também numa perspectiva diferente, mais ampla, porque não incluía apenas o sistema previdencial da Segurança Social. Temos uma recomendação da Comissão Europeia a mandar olhar para esta matéria e, portanto, eu tenho esta de formação profissional, não faço nada sem estudar e, portanto, constituímos esse grupo. Eu não sei se apresentará as conclusões, serão no prazo de 1 ano, poderá haver antecipação de algumas, mas seria já para julho, portanto, enfim, já não estará na nossa... O coordenador do grupo de trabalho, a escolha do coordenador do grupo de trabalho, por coincidência ou não, ele também também ajudou o Tribunal de Contas a realizar o relatório que referiu. A participação de Jorge Bravo será remunerada, neste caso do grupo de trabalho específico que estamos a falar? Ouça, as coisas têm que ser profissionais, não é? Os trabalhos têm que ser profissionais. Só nós, políticos, é que estamos aqui por espírito de missão. Aliás, é importante dizê-lo, nós estamos aqui em missão, não estamos aqui profissionalmente. Embora agora algumas coisas que têm acontecido e algumas visões um pouco estranhas, enfim, daquilo que é a função do político, pareçam estar-nos a inclinar para que temos que todos ser profissionais, portanto, por isso é que nunca podemos ter tido nada na nossa vida anteriormente. Mas quem trabalha para o governo, quem trabalha para as instituições, trabalha profissionalmente. Portanto, naturalmente, está prevista uma remuneração, julgo que até muito baixa, mas está prevista uma remuneração por um trabalho de grande responsabilidade, como é normal. E qual é essa remuneração? Não lhe vou dizer. Mas é público? Não é público. Este assunto está a ser gerido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e, portanto, será gerido por ele. Em relação continuando aqui na questão da segurança social, o economista Jorge Bravo tem defendido, já defendeu por diversas vezes, que as contas da segurança social devem ser fundidas com as da Caixa Geral de Aposentações. Se assim for, o sistema passará a ser deficitário, de acordo com as contas apresentadas pelo Tribunal de Contas. Por que é que o Governo avança com esta análise dos dois regimes em particular? Olha, porque nós podemos ter vários regimes para pagar, mas temos apenas uma situação que é a de pensionista. Uma vez chama-se reformado, outra vez chama-se aposentado, mas é o mesmo. E, portanto, o Estado tem um contrato social
com os pensionistas. Ou seja, recebe das pessoas no ativo durante 30 anos, 40 anos, 45 anos e depois cria-lhes a expectativa de que terão direito às reformas para as quais contribuíram. E, portanto, os pensionistas ou aposentados da Caixa Geral de Aposentações são tão pensionistas como o do regime da Segurança Social. Ao separar as duas categorias, o Estado assumiu diretamente, e, portanto, não através dos fundos da Segurança Social, assumiu diretamente ele, através do Orçamento Geral do Estado, o encargo de pagar as pensões ou as reformas a essa Aos categoria. funcionários públicos. Exatamente, aos funcionários públicos. Portanto, no fundo, nós temos que honrar esse contrato, digamos assim, social, com todos eles. Mas esse contrato quero teve uma dizer com distorção, clareza. não é? Em 2005. Pois, em 2005, exatamente, Está provocado durante aqui- um governo do Partido Socialista. Mas está a equiparar dois regimes que são diferentes. Um é contributivo, o outro não é. Bem, vamos ver. Como digo, os pensionistas todos terão direito a fazê-lo. O Estado não contribui, mas para aquele caso específico. Porquê? Porque já é ele que vai pagar. Portanto, o que se entendeu é o Estado não tem que contribuir, o Estado poderia contribuir por cada um, mas entende-se que ele não tem que contribuir porque já assume essa responsabilidade, portanto estaria a contribuir para si mesmo. Portanto, a lógica juridicamente é esta. Mas não devem ficar dúvidas quanto a um ponto muito importante. O sistema previdencial da Segurança Social está de boa saúde. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem mais de 40 mil milhões de euros e nós acabei em fevereiro de terminar a maior transferência de sempre de saldos da Segurança Social no valor de 4 mil milhões. Tem também transferências ao nível do IRC, do IVA, etc. Está de boa saúde. O que acontece é que nós, em primeiro lugar, parece-nos importante ter a visão de conjunto e, por outro lado, não importa apenas garantir as reformas, mas importa garantir a taxa de substituição, ou seja, que aquilo que a pessoa recebe na reforma é minimamente próximo do que aquilo que recebia do último no ativo. salário que recebeu. Do último salário. E não é isso que acontece e não é isso que vai acontecer no futuro próximo. Vai haver uma grande depreciação do valor das reformas por uma razão muito simples. Cada vez temos mais pessoas a beneficiar, o que é bom, porque significa que a esperança média de vida aumentou, mas cada vez temos menos pessoas a contribuir porque não temos crianças a nascer, não é? Portanto, só para terminar, portanto, a mim isso preocupa-me como um todo, porque as reformas, se forem muito baixas, o Estado tem que compensar depois ao nível de outras prestações. Foi, aliás, o que fizemos com o CSI, ou com o Momento Solidário para Idosos, reflete o quê? Reflete que as pensões são muito baixas e, portanto, tem que haver um complemento que este vem do Orçamento Geral do Estado. E, portanto, eu, como governante, preocupo-me com o todo. Não fico satisfeita se as pessoas tiverem garantia de uma pensão, quando essa pensão é tão baixa que eu tenho que lhes dar um complemento. Mas não compreendo os receios de que há um risco de se pôr o excedente da Segurança Social que referiu que existe a pagar o déficit da Caixa Geral de Aposentações? Não, esse receio não compreendo de todo em todo, porque a lei determina que aquele fundo está lá só para aquilo e é para aquilo que ele vai continuar a estar, é uma reserva da Segurança Social. Isso não é um receio, não é um receio real. Não é um receio real. Este governo já tinha adiado eventuais alterações à Segurança Social para a próxima legislatura. Numa das últimas reuniões da Concertação Social, admitiu alterações incidentais. Estou a citar. A que é que se estava a referir? Algumas medidas que possam ser antecipadas relativamente a aspectos mais concretos, mas agora verdadeiramente ficaram também essas pelo caminho e seriam incidentais. O Governo, no seu programa, só tinha o estudo do sistema de pensões. Portanto, decisões macros, alterações de TSU, tudo isso nem pensar que seria para já, não. É das coisas que lamento na nossa saída, mas também estou convicta que depois poderemos recomeçar, é que, como devem calcular, o nosso programa é para 4 anos e nós fizemos muito nestes 11 meses, porque só tivemos verdadeiramente 11 meses de pleno exercício das funções, agora é a gestão, não é? Mas, obviamente, há muitas coisas interessantes que eu gostaria de fazer e que ficam para trás.
Disse recentemente no Parlamento que houve 40 movimentos de cargos de topo e intermédios nos organismos que tutela, mas que só 7 pessoas foram exoneradas por si. Sim. E quantas nomeações em regime de substituição é que efetuou? Dentro das vários desses movimentos, a maioria foi em regime de substituição. Porquê? Porque os processos na CRESAP demoram meses. Nós temos processos na CRESAP, por exemplo, para lhe dar um exemplo, quando nós entramos, estava em curso um processo de substituição na Inspeção-Geral do Ministério, que já estava em curso em fase adiantada e que terminou, salvo erro, há um mês. Portanto, passou mais de um ano e já tinha passado um tanto. Portanto, os serviços públicos, a continuidade, não se compadece com os lugares vagos. E, portanto, temos que nomear as pessoas, naturalmente nomeamos as que nos parecem melhor, mas reforço que, na verdade, eu só fiz, por indicação, por iniciativa, 7 substituições, sendo que 5 são na Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Portanto, foram todas feitas, que foi o provedor e mais quatro vogais da mesa. A quinta vogal tinha-se demitido ela própria, tinha renunciado ainda no âmbito do anterior governo. E depois mais 2. Portanto, efetivamente, os outros casos são pessoas que já não podiam sequer ser reconduzidas, ou pessoas que transitaram para outra função, também em colaboração com o governo e que, portanto, que o lugar ficou vago. Até um caso, infelizmente, uma pessoa que faleceu. Um desses casos é o Diretor-Geral da Segurança Social, que não fica resolvido ainda com este governo. Está nomeado em substituição. Esse aí foi o Diretor-Geral da Segurança Social, está nomeado, sim, já está em plenas funções. O processo está na CRESAP. Repare, quando fazemos a nomeação e substituição, na mesma semana ou na semana seguinte, o processo entra na CRESAP. Portanto, o processo dele já está na CRESAP. Vários meses. Mas o anterior diretor completou a idade de 70 anos e, portanto, teve que sair. E, portanto, não havia como... imagino que estaríamos à espera durante mais um ano e meio. Não, a CRESAP demora muito tempo, mas nem sempre o governo nomeia logo que tem os dados consigo. Perguntava-lhe, o concurso para o lugar de vice-presidente do IFP já terminou há algum tempo, ainda não foi escolhido a pessoa. A que é que se deve a demora? Agora já não o podemos fazer. Em gestão, porque, como sabem, em gestão os poderes do governo estão limitados a atos inadiáveis. Mas o Conselho Diretivo antes, não é? não, porque as entrevistas foram feitas apenas na última semana e, portanto, ainda não havia decisão. E nós, em termos de poder de gestão, só podemos nomear, ou pelo menos eu assim o entendo, para um Conselho Diretivo, quando o Conselho Diretivo, na falta daquela pessoa, não possa funcionar. Portanto, por exemplo, não tenha quórum. Não era o caso e, portanto, não o podemos fazer, fica para trás. A CRESAP é, na sua perspectiva, uma entidade dispensável? Não me pronuncio sobre essa matéria, naturalmente. João Bilhinho, o primeiro presidente da CRESAP, diz, e não falando apenas do atual governo, que os cargos da Segurança Social e do IFP são uma recompensa aos militantes dos partidos mais fiéis. Como responde a esta visão? Olha, não vejo isso assim, porque, como lhe disse, as minhas nomeações, as nomeações do meu Ministério, foram sempre feitas com base em critérios de estrita competência. Mantemos muitas pessoas que já vêm aliás, a esmagadora maioria, não é? Que já vêm do tempo do anterior executivo. E foi exclusivamente por critérios de competência que foram nomeadas aquelas que nós indicámos. Portanto, não conhecia essa observação do anterior presidente da CRESAP, mas lamento que a tenha feito, porque não é para isso que está lá a CRESAP. O estudo anual da Caritas revela que 18% das crianças estão em risco de pobreza. Isto é quase o dobro dos 10% definidos na Estratégia Nacional. A Presidente da Caritas alerta mesmo que para o aumento de famílias sem abrigo com crianças. O que é que está a falhar? Bem, o que está a falhar é um conjunto de circunstâncias que ultrapassam a capacidade de intervenção do governo pela sua rapidez, mas ainda assim temos trabalhado muito nessa área. A pobreza em Portugal é um fenómeno incontornável. É um fenómeno que não devia existir.
e que é muito fácil de ver em números. 2,1 milhões de pessoas em Portugal, numa população de 10 milhões e pouco, vive em risco de pobreza. E depois de receber até pensões, prestações sociais. Nesse leque de pessoas, algumas até têm trabalho, mas mesmo assim vivem em pobreza. Entretanto, também tivemos muitas pessoas estrangeiras a vir numa imigração totalmente descontrolada que colocou muitas pessoas na rua. Algumas dessas pessoas são famílias e têm crianças. E, portanto, é um fenómeno que temos que atender com urgência, mas é muito avassalador na sua rapidez, não é? Nós fizemos uma análise durante o ano de 2024, antes de aprovar a nova estratégia para as pessoas em situação de sem-abrigo 2025-2028, que já está no terreno, e verificámos, por exemplo, a incidência de estrangeiros, 30% já são estrangeiros, a incidência de situações de pessoas com tipologia diferente daquela tradicional, não é o dependente necessariamente, também é naturalmente a pessoa dependente de drogas ou do álcool, mas também é pessoas até com trabalho e que estão na rua. Quanto às crianças, já entendemos que é uma questão ainda mais de emergência do que as outras e, portanto, elas não devem ficar na rua e não têm ficado na rua. Não têm ficado na rua. É a atuação da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, impede que se mantenham na rua e tenta, aplicando a lei, colocá-las ao cuidado de familiares, em primeiro lugar, chamado o acolhimento em meio natural de vida, e depois ao cuidado de famílias de acolhimento e, enfim, como última medida, no chamado acolhimento residencial. Porquê que é difícil resolver isto? Porque a resposta que a Segurança Social pode dar é uma resposta sempre de emergência, de acolhimento temporário, não mais do que isso, encaminhar aquelas pessoas, encaminhá-las do ponto de vista de emprego, se não têm emprego, para o IFP, o que tem sido feito, encaminhá-las para soluções de housing, de habitação, de emergência, que em alguns casos são públicos, e temos, por exemplo, trabalhado com as câmaras nesse sentido, aqui em Lisboa, com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, fiz só no último mês, a Santa Casa abriu 2 estabelecimentos para acolhimento de pessoas de sem-abrigo, um com 90 camas e agora um que foi a semana passada com 44 camas. E o primeiro é para famílias e pessoas que trabalham e que mesmo assim estão sem abrigo. Portanto, temos que ir lá, mas em conjunto com as câmaras, mas as habitações não surgem do nada, não é? E este governo tem um programa de habitação muitíssimo exigente e muito ambicioso, não é? Começou por dizer que, segundo o levantamento que fez, a situação é muito complicada. Isso pode colocar em causa as metas da Estratégia Nacional? As coisas têm que estar ligadas umas com as outras. Nós estávamos, neste momento, a voltar a olhar para a Estratégia Nacional da Pobreza, contra a pobreza. Já tínhamos olhado para a Estratégia do sem-abrigo e já tínhamos olhado também para a Estratégia de Proteção das Crianças, portanto, que é nova. Portanto, os diplomas estão aprovados. E estavam em implementação. A Estratégia Nacional contra a Proteção das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo estava já em pleno plano de ação. A outra foi há menos tempo e, portanto, estava a recomeçar, digamos assim. Agora iríamos olhar com mais atenção ainda para a estratégia para a pobreza. Mas eu devo dizer que este governo, nestes 11 meses, fez muitas coisas contra a pobreza. Muitas medidas contra a pobreza. Há bocado referi o CSI, que foi aumentado 2 vezes, mas podia ter referido os vários aumentos de pensões, o aumento dos lugares na creche feliz, o aumento da prestação social de inclusão. Portanto, há um conjunto de medidas que fomos tomando relativamente à pobreza que são muito significativas, não é? Portanto, o ano passado, enfim, no conjunto de todos os aumentos, por exemplo, das pensões, gastou-se, e bem, utilizou-se perto de 1.000 milhões de euros.
Portanto, nós aqui, a nossa ação foi calibrada, se assim posso exprimir de uma forma simples, por dois grandes objetivos. Por um lado, promover a criação da riqueza, sem tibiezas, sem preconceitos, sem nada, e é para isso que aponta o acordo tripartido, as medidas de apoio às empresas, o aumento do salário mínimo, os incentivos ao aumento do salário médio, promover a criação de riqueza. Porque quanto melhor os portugueses viverem, melhor será para todo o Estado, para além de sempre ser melhor para eles, naturalmente, mas, por outro lado, ir às situações de pobreza. E, decididamente, às situações de pobreza. E, portanto, são medidas que eu levo com muito carinho, o aumento do CSI, ou, por exemplo, os medicamentos gratuitos para os idosos que beneficiam do CSI. É uma medida que às vezes passa um bocadinho despercebida, mas que é muito importante. E uma que vamos fazer hoje, que é assinar o compromisso de cooperação com o setor social e solidário, que vai aumentar a comparticipação pública das respostas sociais em nada mais nada menos do que 219 milhões de euros apenas em 2025, o que compara com 61,5 milhões do anterior governo no ano de 2024. 219 é o valor final ou é o valor do aumento? É o valor do aumento. Isto é um programa de 2 mil milhões. Okay. É o valor do aumento. Este é o programa que quase que enfim, que é o programa essencial da minha verba da ação social, porque é o programa que permite pagar lugares de creche, pagar apoio domiciliário, pagar lugares de lares de idosos, de residências para pessoas com deficiência, portanto, todas as respostas que são dadas pelas instituições do setor social e solidário. Este é um grande projeto que Este aumento que temos. de cerca de 220 milhões vai traduzir-se em quê exatamente? Em mais lugares de creche, em mais... em que é que se vai traduzir? É um aumento direto da comparticipação. Nós temos, vou explicar um bocadinho, nós temos acordos com o setor social e solidário, com as respectivas confederações, e esses acordos normalmente são bianuais. E, portanto, estava de 23-24, foi celebrado ainda pelo anterior governo, em dezembro de 2023, para abranger 2023 e 2024. E nós agora celebramos este para 25-26, portanto, para o biênio 25-26. O objetivo destes acordos é dar às instituições previsibilidade e sustentabilidade no exercício da sua missão, que é cuidar dos mais frágeis, ou das crianças, ou dos idosos, ou das pessoas portadoras com deficiência, ou dos doentes, que é isso que fazem as instituições, as centenas, milhares de IPSS, misericórdias, associações mutualistas, cooperativas do setor social. Portanto, este acordo é celebrado de dois em 2 anos. O que há de diferente neste que nós vamos fazer? Para começar, o valor. O valor da comparticipação. Relativamente a cada resposta social, há uma percentagem que é suportada pelas famílias, uma percentagem que é suportada pelo Estado e uma percentagem que é suportada pela instituição, digamos assim. Percentagem essa que varia. Há casos até em que a comparticipação é maior, a comparticipação do Estado é maior, noutros casos é menor, nunca é abaixo de 50%. Mas há 50%, 85% e até tendencialmente 100% em algumas respostas. E, portanto, não só os valores, o que estes 220 milhões de euros é o aumento da comparticipação financeira do Estado nessas respostas. Mas o acordo não se esgota aqui. Há um conjunto de deveres que as instituições assumem, reservar certos lugares para as respostas sociais. Portanto, a Segurança Social vai colocar lá um utente porque tem lá um lugar reservado. Manter certos padrões de qualidade. Portanto, é aqui um conjunto de obrigações. O que é que há aqui também de interessante neste acordo? Primeiro, o momento. Ele é celebrado em março. Ou seja, quase no princípio do ano. Para quê? Porque as instituições já tiveram que acompanhar o aumento do salário mínimo desde janeiro. E as instituições estão bastante asfixiadas entre os rendimentos das famílias e a comparticipação do Estado, não é? E estamos a falar de um setor não lucrativo, não é? Portanto, já tendo que suportar o aumento do salário mínimo, muitas delas estavam em risco de fechar. E, portanto, nós, ao contrário do que fez o governo anterior, o último acordo foi celebrado em dezembro de 2023 para abranger todo o ano de 2023 e também 2024, nós
aproximámos o mais possível do início do encargo com o aumento do salário mínimo por uma razão de justiça. E depois a outra coisa que eu também acho que é interessante dizer que porque é diferente, é este acordo pela primeira vez foi celebrado a partir de um trabalho muito rigoroso que fizemos com as confederações do setor social e solidário, em primeiro lugar no sentido de determinar o valor atualizado de cada resposta. Quanto custa hoje uma creche, um lugar de creche? Quanto custa uma cama de cuidados continuados? Quanto custa uma cama num lar? Esse trabalho não tinha sido feito e foi feito por um grupo de trabalho entre junho ou julho do ano passado e agora o final do ano. E foi este trabalho que verdadeiramente permitiu dizer qual é de facto o valor o custo destas respostas e, portanto, quanto é que o Estado tem que atualizar. E por isso é que o Estado este ano está a atualizar muito mais. Portanto, eu diria que aqui o que há de benéfico é que eu trouxe, se calhar é um bocadinho de formação profissional, trouxe a concertação social para aqui, para o setor social, e isto nunca tinha sido feito. E eu espero que isto seja continuado, porque isto é um paradigma efetivamente novo e diferente de dar apoio ao setor social e solidário, que é a mesma coisa que dar apoio aos idosos, às crianças, às famílias que eles apoiam. A este aumento das comparticipações vai corresponder também o aumento nos lares. Por exemplo, um estudo publicado esta semana refere que em dezembro apenas 11% dos lares do setor privado tinham vagas. No público ainda é muito pior a situação. E a questão é se vai haver mais disponibilidade nos lares do setor público. Bem, nós não nos preocupamos com o setor. Devo-lhe dizer, se o setor é público, se o setor é privado ou qual é o setor. Não temos nenhum preconceito ideológico relativamente a ter que ser tudo o Estado a fazer. O Estado cuida das pessoas, mas as instituições, tanto do setor social como do setor privado, fazem-no melhor. E, portanto, o Estado não gasta tanto dinheiro e tem, sobretudo, um cuidado melhor se apoiar num setor que está vocacionado para isso. Até por uma razão. Estas instituições, as IPSS, são instituições de proximidade. Não são o Estado Central. E, portanto, a solução que encontram para a situação que têm, com o apoio dos recursos locais, e eu tenho visitado muitas instituições, tenho visto coisas absolutamente fantásticas, são sempre mais eficazes porque são mais próximas, eles sabem quais são as necessidades, eles sabem a quem vão pedir ajuda localmente, e, portanto, devo dizer que para nós é indiferente, desde que o serviço seja prestado e seja bem prestado, em boas condições, não estou preocupada em aumentar o setor público. Estou preocupada em que haja mais lugares. E, portanto, nós abrimos muito mais lugares e abriremos mais os programas com IPSS. Com IPSS. Mas, atenção, por exemplo, o programa das creches também foi aberto ao setor privado. O programa dos cuidados continuados está aberto ao setor privado, por manifesta insuficiência do setor social e do setor público. Portanto, não devemos ter medo de abrir ao setor privado. Mas eu penso que a pergunta era no sentido de até que ponto é que este reforço deste compromisso de cooperação permitirá aumentar o número de vagas no setor social. Julgo que permitirá, até porque as instituições têm um problema de escala. Se as instituições forem muito pequeninas, sobrevivem pior. Se as instituições tiverem a possibilidade de ter mais vagas, têm melhores condições de sustentabilidade e, portanto, elas aprendem a trabalhar em conjunto. Nós temos que hoje desenvolver um conceito que às vezes me acusam de ser um bocadinho mercantilista, que é o conceito da economia do cuidado. O cuidado também é um setor económico muito relevante. Tem mais de 300 mil trabalhadores. Portanto, temos que lhes dar as condições para que os seus trabalhadores não sejam só à base de salário mínimo, porque é um trabalho muito difícil o que fazem, às vezes muito especializado, e portanto temos que reforçar esse setor. O setor social e solidário é um grande parceiro do Governo na ação social. Estava a preparar alterações ao Estatuto do Cuidador Informal. O que é que fica para o próximo Governo nesta matéria? Aí estou muito contente em dizer que já fizemos o essencial, porque alterámos a lei cirurgicamente, mas nos pontos
essenciais. Alargámos a possibilidade de ser cuidador informal, e este alargamento já determinou que desde outubro, novembro, o diploma é de outubro, mais 8.300 pessoas tenham obtido o estatuto de cuidador informal, num total de cerca de 23 mil. Portanto, é um resultado absolutamente extraordinário. A lei, como digo, Isso com o apresentei alargamento aos não familiares. Ainda é cedo neste momento para nós fazermos a tipologia, se é alargamento aos não familiares ou não, porque o alargamento aos não familiares foi uma medida, a outra medida foi o alargamento aos familiares, mas sem terem que mudar a sua residência fiscal. Portanto, as duas coisas eram impeditivas. Ainda não tivemos tempo, e se calhar não vamos ter, de avaliar o que é que pesou mais nestes 8 mil a mais. Mas é um número muito, muito significativo. Por outro lado, também muitos mais pediram o subsídio. Portanto, porque o subsídio também foi aumentado. Não é? Portanto, eu acho que nós fizemos um percurso muito, muito interessante. Aliás, Portanto, estou a ver aqui, não, eu estou a ver aqui a isto. bolsa de cuidadores para... Essa é que falta regulamentar. Falta regulamentar e já não vamos conseguir. Estava no Parlamento, fazer. Não era? Não estava no Parlamento. Estávamos ainda a regulamentar. Deixa-me fazer aqui uma correção. 8.300 obtiveram o subsídio e 2.500 aumentaram o número. Eu estava aqui a olhar para as minhas notas. Um aumento de 2.500 e o subsídio, É que foi 8.300. Sim. Anunciou em janeiro o lançamento de um programa para reduzir as filas no atendimento da Segurança Social. Ainda vai avançar? Já está a avançar, porque já está a avançar, no fundo, desde janeiro, não é? Nós temos, obviamente, uma necessidade imensa, e isso é um dos grandes projetos do Ministério, de promover a transformação digital da Segurança Social. Os portais são obsoletos, são complicados, têm poucas funcionalidades e, sobretudo, há 65% dos atendimentos na Segurança Social, que o ano passado foram 10 milhões, são atendimento presencial. Não faz sentido. As filas não fazem sentido. E, portanto, as medidas que já estão implementadas e que vão estar implementadas que vão estar implementadas nos próximos meses e, portanto, dependem dos serviços. Portanto, o programa naturalmente tem que continuar. Vão retirar, têm como objetivo reduzir essas pessoas. E devo dizer... Reduzir em quanto já agora? Falou em 65% dos atendimentos... serem presenciais, já viu? É um número... E querem reduzir para quanto? Nós queremos reduzir pelo menos 30% agora no período de um ano. Portanto, até ao princípio de 2026. Mas devo dizer que desde janeiro nós já tirámos 250 mil pessoas do atendimento presencial. Como? Através das novas funcionalidades que a Segurança Social Direta passou a oferecer online. E eu até, para os ouvintes que nos estão... Como o método de pagamento, por exemplo. Por exemplo, o método de pagamento. Hoje já é possível tirar na Segurança Social um extrato da carreira contributiva, o complemento de solidário para idosos ser pedido lá, o abono pré-natal, a muito curto prazo, pagamento por MBWay. Há um conjunto de muitas funcionalidades. Eu convidaria todos a ir, quando tivessem um bocadinho, à Segurança Social Direta. Tenho a certeza que já vão ter uma experiência melhor do que tiveram no passado. É muito importante, porque é dar a maior simplicidade ao sistema, as pessoas terem uma relação fácil com a Segurança Social, intuitiva, etc., e também dar muito mais eficácia ao sistema. E, portanto, maior justiça ao sistema. Este é um dossiê que eu não vou conseguir terminar, mas que tive um grande carinho por ele ao longo deste tempo. Mas que também já vinha do governo anterior, não é?
Sim, vinha em parte do governo anterior, porque anunciar é muito simples, mas devo-lhe dizer que não estava em nada concretizado. Por uma razão muito simples, havia, quando nós chegámos, 6 dezenas de projetos ongoing, sobretudo do PRR, mas quando eu fiz a pergunta muito simples, que qualquer cidadão fará, que é qual é o top 5 daquilo que as pessoas precisam, porque é que as pessoas vão à Segurança Social, quais são os 5 assuntos que mais precisam de ser resolvido, ninguém sabia. E, portanto, o que nós fizemos foi uma pesquisa de saber qual é o top 5 dos atendimentos. É ir buscar o NIS, o número de identificação da Segurança Social, é pedir um extrato de carreira contributiva. Este era o top 5. Pronto. É pagar. Fizemos isso e o que fizemos foi pegar nesses projetos, dar prioridade e eles já estão aí e já estão os resultados no terreno. É assim que se gera, do meu ponto de vista. Uma das questões relativamente à simplificação também tinha a ver com o trabalho doméstico, simplificação do regime e também enfim, tudo à volta do trabalho doméstico, desde o registro dos trabalhadores ao pagamento, à forma como às prestações sociais. Avançaram alguma coisa nessa matéria ou foi uma das questões que ficou? Vai ficar. Avançámos na medida em que uma parte das medidas de simplificação, por exemplo, veja, a Segurança Social não mandava um recibo por online, agora já manda, portanto, também manda do pagamento de uma contribuição de um trabalhador doméstico, não é? Mas, portanto, é afetado pelas medidas gerais, no bom sentido, mas não tivemos tempo de ir a esse dossiê. Houve alguns dossiês que eu tive tempo de não ir lá, como é natural, mas é a vida. Já estamos quase a terminar. Como é que avalia a condução desta crise que levou à queda do governo pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República? A atuação... Bem, a atuação do Sr. Presidente da República não me compete comentar. Relativamente a todo este processo, eu gostava de dizer que é um processo que me preocupou profundamente, porque sabe que ele põe em causa, do meu ponto de vista, os fundamentos do nosso regime democrático. Nós temos, de facto, um princípio de universalidade que decorre da nossa Constituição, no sentido que todo e qualquer cidadão tem capacidade de ser eleitor, mas também para ser elegível e, portanto, ou seja, para desempenhar cargos, nomeadamente cargos políticos. Esse foi o lema dos pais fundadores da nossa democracia, do Dr. Francisco Sá Carneiro, do professor Freitas do Amaral, do Dr. Mário Soares. Todos estes tinham esta visão. Mas isso significa ver a política como uma missão, não como uma profissão. E, portanto, admitir que pessoas que vêm de outra vida, não política, ou que já tiveram na política, mas foram para outra vida, não podem vir com o seu passado para a política. Ou seja, estamos a caminhar perigosamente no sentido da ideia de ver a política como missão para ver a política como profissão. E, portanto, passa a ser um anátema aquilo que a pessoa traz. E a ideia de que a política é uma missão e que, portanto, que a pessoa empresta o seu tempo para ir para a política e depois volta, é, aliás, assegurada pela lei. É por ser assegurada pela lei que, por exemplo, eu sou professora catedrática de uma faculdade, da Faculdade de Direito, aqui em Lisboa. Eu não deixei de ser. Eu suspendi a minha função, como, por exemplo, o professor Freitas do Amaral, também era meu colega, suspendeu e voltou, não é? Mas o caso para é igual, executar. no caso... É a mesma coisa. Repare, é a mesma coisa. O Dr. Francisco Balsemão era dono de um jornal, suspendeu e veio. Mas, naturalmente, para que a política possa ser desempenhada, os cargos possam ser desempenhados por pessoas que não são só políticos, profissionais da política, o Primeiro-Ministro ter uma empresa ou é toda a falta de explicação e todo o que aconteceu, ou a falta de explicações? Deixa-me só terminar o meu raciocínio. Eu já vou responder isso. Se não dão condições às pessoas que não dependem exclusivamente da política, para poderem ir para a política. E a lei expressamente o permite. A lei expressamente permite, por exemplo, que a pessoa tenha uma empresa. E que o que não permite é que seja gerente ao mesmo tempo. E, portanto, o que a lei diz é renuncia à gerência. Não diz
mais nada. Que foi o que fizeram, que foi o que fez o Dr. Mário Soares, com certeza que não geriu o colégio enquanto era Primeiro-Ministro. E, portanto, ao E nós foi o que fez estarmos o aqui... Primeiro-Ministro? Mas com certeza que foi o que fez o Primeiro-Ministro. No caso dele, até por excesso, porque renunciou muito antes de ser Primeiro-Ministro. E ele podia ter sido Presidente do partido e não tinha essa obrigação. Como estava a não perguntar a Raquel, Pronto. acha que a questão foi empolada ou foi mal conduzida? Acho que a questão foi empolada pela oposição, mais uma vez, a maioria negativa da oposição, sendo que, neste caso, eu considero que o Partido Socialista, que é um partido do arco da governação, com um peso institucional enorme, a coisa que o Chega não é, ou pelo menos ainda não é, e eu espero que não venha a ser, não tem. E, portanto, do Partido Socialista é uma pena. Eu devo lhe dizer, eu tive muitas saudades do tempo do Partido Socialista, do Dr. Mário Soares e de outros que lá estavam, que não teriam percebido nada disto que aconteceu aqui. Portanto, há um empolamento esse que levou até à queda do governo. O Primeiro-Ministro explicou tudo o que tinha a explicar, explicou mais do que legalmente tinha que explicar, e eu sou jurista e, portanto, tenho muito à lei. A lei é o que nos deve nortear. E a lei diz o que é que nós temos que declarar e mais, diz a quem é que temos que declarar. E, pese embora eu respeito muito que a comunicação social queira saber, que o público queira saber, não é a comunicação social que temos que declarar. É a entidade para a transparência, é o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque todos, sendo políticos, e mais até por o sermos, também temos direito a resguardar a nossa privacidade. Desse ponto de vista, portanto, não teria sido mais simples ter-se sujeitado a uma comissão de inquérito? Mas repare, o senhor Primeiro-Ministro sujeitou-se a uma comissão de inquérito. O PS é que inviabilizou que essa comissão de inquérito fosse para a frente. Porque bastava ao PS ter deixado o governo manter-se em funções e poderia pôr a comissão de inquérito como entendesse. Portanto, ele sujeitou-se a uma comissão de inquérito. Mas, sobretudo, sujeitou-se à Procuradoria. Vamos lá ver. Isto é uma questão de legalidade. Deixemos para a Procuradoria-Geral a avaliação do que é legal ou não. Até agora parece que nada, não é? Mas também pode haver um debate ético. Sabe, mais uma vez, a ética é um chapéu muito fluido. Não é? Como já alguém disse, sobretudo quando é colocado na cabeça da pessoa que está na frente e não na nossa. A ética é o cumprimento escrupuloso da lei. É isso que é ética. O que deve ser é o cumprimento escrupuloso da lei. Nós não temos que nos sujeitar a juízos de ética para além daquilo que corresponde ao cumprimento escrupuloso da lei. Temos é que cumprir escrupulosamente. E é isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez e, portanto, nesse sentido, substituir aqui a legalidade pela ética em partidos que, convenhamos, talvez não tenham que nos dar lições de ética, não é? No caso do Chega, para distrair as atenções de problemas de legalidade muito relevantes, até de criminal, em relação a alguns dos seus membros. No caso do Bloco de Esquerda, também temos aqui algumas questões de falta de ética e até de ilegalidade. No caso do Partido Socialista, sinceramente, eu não esperaria, porque pensava que era um partido com maior sentido institucional. Pelos vistos, não. Está a resvalar para o profissionalismo da política. Só é válido, de facto, quem não tenha tido outra vida e, portanto, não possa nunca ter conflitos de interesses, porque, na verdade, se calhar não tem interesse nenhum. Portanto, devo dizer isto com toda a franqueza. Se é isto que, mas vou dizer, se é isto que se quer para a política, então tem que mudar a lei e a Constituição, porque não é isto que a Constituição diz e que a lei também diz. A terminar, está disponível para integrar um novo governo? Isso é uma pergunta que não é para fazer a mim. Só o Sr. Primeiro-Ministro poderia responder, não é? E qual foi a maior desilusão e a maior surpresa deste cargo que exerceu, ou que está a exercer ainda? Este cargo é um cargo muitíssimo interessante, devo dizer, muito desafiante. A maior dificuldade, devo dizer, foi o tempo, porque eu até me rio quando dizem que o Primeiro-Ministro podia não ter exercido as suas funções em exclusividade. Nós não temos tempo para nada, portanto, e eu
imagino ele, não é? Portanto, é completamente impossível, é uma coisa da teoria, do ridículo. Portanto, a maior desilusão, porventura, que eu tenho é não poder continuar para a frente, porque o nosso programa era há 4 anos e, na verdade, temos 11 meses, mas é muito gratificante ter feito algumas coisas aqui, foi muito gratificante fazer o acordo tripartido com os parceiros, é muito gratificante fazer o que vamos fazer hoje, porque é cuidar das pessoas, é muito gratificante, foi muito gratificante aprovar medidas como o complemento solidário para idosos e outras que vão diretamente às raízes da pobreza. Portanto, tudo uma experiência muito, muito boa para quem não vem da política e traz o seu passado para aqui. Foi mais uma edição da Hora da Verdade que regressa para a semana. Uma boa semana.